Boa noite, irmãs, irmãos. Que a palavra de Cristo continue reinando no coração de cada um de nós. Amém? Irmãos, queremos compartilhar no livro de Gênesis, no capítulo 45, versículo 1 ao versículo 8. Irmãos, se Deus vai nos acompanhar na leitura desse texto. Estamos já quase chegando no mês de maio, que para nós é considerado o mês da família. E nós queremos meditar nessa noite sobre família. O texto nos diz: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Vamos orar ainda nesse momento. Santo Deus e Pai, nós nos colocamos diante do Senhor com temor e tremor, porque estamos diante do Senhor para expor parte da Tua palavra. Nós não temos capacidade, considerando a natureza humana, mas o Senhor promete, o Senhor envia o Teu Espírito para nos dar sabedoria, mas também para que a igreja possa interpretar aquilo que for falado. Que não haja da nossa parte nenhuma autoconfiança ou espírito de grandeza, mas simplesmente temor. Ó Deus, fale aos nossos corações através da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existia em determinado império um rei que, por ser ímpio, não acreditava na bondade de Deus. Mas naquele mesmo império tinha um servo que sempre falava para aquele rei: em todas as circunstâncias, Deus é muito bom. Um dia esse rei resolveu ir caçar para matar. E ele levou esse servo, era como fosse o seu escudeiro. E esse rei foi atacado por uma fera. E aquele servo se prontificou em salvar ele das garras daquela fera. No entanto, ele perdeu o dedo
mínimo da sua mão direita. Mas aquele servo falou assim: em tudo Deus é muito bom. Mas aquele homem de rei não gostava dessa expressão, ele não acreditava, ele questionava, e furioso com o ocorrido, o rei, sem demonstrar mínima gratidão por ter sua vida salva pelo esforço do seu servo, perguntou: e agora? Você vai continuar me dizendo que Deus é bom? Se ele fosse bom, eu não teria sido atacado a ponto de perder o dedinho da minha mão direita. O servo respondeu: Majestade, apesar de tudo o que aconteceu, só posso dizer que Deus é bom. A perda de um dedo é para seu bem. O rei, indignado com a resposta, ordenou aos soldados que prendessem o súdito na pior cela. Passado um tempo, o rei saiu novamente para caçar. E como se não bastasse, foi atacado de novo, dessa vez por uma tribo de índios que era temida por todos, pois fazia sacrifício humano em oferenda a seus deuses. Depois que prenderam o rei, os índios passaram a preparar, cheios de júbilo, o ritual do sacrifício. Quando já estava tudo pronto, o rei já estava diante do altar. O sacerdote indígena, ao examinar a vítima, observou algo e com raiva retrucou: este homem não pode ser sacrificado, porque tem um defeito, falta-lhe um dedo. Isso livrou o monarca, ou rei, da morte sacrificial. Ao voltar para o palácio, muito alegre e aliviado, ordenou que seu servo fosse solto e que viesse à sua presença. Quando o viu, abraçou-o afetuosamente, contando-lhe o acontecido. Meu caro servo, Deus foi realmente bom comigo. Você deve estar sabendo que escapei da morte justamente porque me faltava um dos dedos da minha mão direita. Entretanto, ainda tenho em meu coração uma grande dúvida. Se Deus é tão bom, por que permitiu que você fosse preso? Logo você tanto o defende. O servo sorrindo respondeu: meu rei, caso eu estivesse contigo nessa caçada, certamente eu seria sacrificado em seu lugar, pois não me falta nenhum dedo. Isso por si só comprova que Deus é muito bom. Paulo também, escrevendo no livro de Romanos, capítulo 8, 28, ele diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo o que acontece com o servo de Deus tem um propósito benéfico, mesmo as coisas ruins. Creia nisso. Irmãos, isso é apenas um relato, não necessariamente seja real, mas é uma amostra, de alguém que acredita em Deus em relação àqueles que não acreditam em Deus. Mas nós queremos voltar ao nosso texto, à meditação. Creio que a grande maioria aqui já conhece a palavra de Deus e sabe o quanto ela pode nos ajudar, o quanto ela é útil para nós. Mas antes de nós entrarmos na pessoa do José, eu sempre, quando leio, eu gosto de ler vários capítulos. É um dos textos bíblicos que mais me emociona, o relato da vida de José.
ele nos impressiona. Mas eu queria voltar lá atrás. No capítulo 11 de Gênesis, começa, ou dá início, a história de Abraão. Quando a gente olha, para a determinação de Deus na vida de Abraão, no primeiro versículo do capítulo 12, a gente conclui que Abraão deveria ser a família exemplo para todos nós. Mas mesmo assim, eu acredito que com todos os problemas que essa família tinha, ela é um exemplo. Bom, eu como esse cabelo de branco aqui, já tive, talvez o privilégio ou desprazer de interferir em vários problemas familiares. E alguns deles bastante sérios. Até a gente parecia, não, isso não é verdade, não é possível que está acontecendo isso. Mas é verdade, sim. Houve um caso, que havia até uma tentativa de feminicídio, há muitos anos atrás. E graças a Deus eu fui bem sucedido no diálogo com um homem que estava furioso com a esposa. Ela tinha deixado a casa e foi para a casa de familiares por causa do comportamento dele. Mas graças a Deus não teve nenhum problema. Ele aceitou as minhas sugestões, meus conselhos. Mas irmãos, a família tem tanto problema, é verdade? Eu tenho certeza que a gente gostaria que não fosse tanto os problemas na nossa vida. Você olha, para o capítulo 12 de Gênesis, até o capítulo 25, falando com o personagem principal, Abraão, o que depois passou a ser chamado de Abraão. Depois vem o Isaac. Isaac foi muito discreto, pouco se falou dele, ou se escreveu dele. Depois vem Jacó, e depois vem José. Quando a gente olha para os acontecimentos que se passaram na vida dessas famílias, a gente tira a conclusão que sempre houve problemas nas famílias. Minha intenção não é desmerecer o comportamento dessas famílias, mas rever ou recordar que esses registros também motivam o nosso empenho, o nosso zelo, a nossa dedicação para que a nossa família supere as adversidades, supere as lutas, supere os problemas que ela enfrenta. E desde o passado lá, a gente vê que Abraão superou as suas lutas, o Isaac superou, o Jacó. E aqui nós vemos que agora o personagem principal é o José. Queremos aqui, bem breve, tirar algumas lições para a nossa vida com essa narração e com esse texto que nós escolhemos. O capítulo 45, os versos 4 e 5, diz o seguinte: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por haverdes vendido para ti. Irmãos, vamos recordar lá um pouquinho. O José chegou a ser apelidado por seus irmãos de o sonhador. Ele tinha a mania de sonhar. Só que esses sonhos não eram porque, como diziam os nossos antepassados, porque comeu feijão com farinha antes de dormir.
que esses irmãos, podemos dizer assim, não aceitavam, porque os sonhos dele dava a ideia de que ele seria superior aos demais irmãos. E por causa disso, né, que eles venderam ele para o erro. Mas antes eles queriam era matar. Mas um dos seus irmãos entrou em defesa dele e sugeriu que eles colocassem ele numa cisterna seca, num poço sem água, mas com a intenção de depois que os outros dispersassem, eles salvar esse irmão. Mas enquanto isso acontecia, aparece ali, né, aquelas pessoas que passaram por aquela região, e eles venderam, né? Parece até, a gente acredita que porque está na Bíblia, né? Mas parece que foge a nossa capacidade, né? Um irmão vendeu o outro. Que consideração? Não, mas eu acredito que está na Bíblia. E lá, irmãos, o José vai para o Egito. Lá esses comerciantes, né, venderam ele lá para o Potifar, que era um dos auxiliares do rei, talvez ministros lá do rei. E lá ia muito bem, né? O cara lá tinha muito prestígio. Mas a ideia, né, que a gente vê, e é importante que a gente lembre, na vida do crente ou na vida do cristão, tem duas coisas que a gente pode confundir: tentação e provação. Se a gente não tiver sabedoria para interpretar, a gente pode confundir. Mas às vezes acontecem as duas coisas ao mesmo tempo, irmãos. Lá na casa de Potifar, José foi tentado pela mulher de Potifar. E era uma provação para a vida dele. Não queremos assim dar a interpretação para esses dois comportamentos, mas nós vemos que ali, e por causa disso, ele foi preso. E lá no palácio, ou melhor, lá na cela da cadeia, ele sonhou também lá sobre o copeiro e sobre o padeiro, os sonhos que eles tiveram, né? Ele interpretou. Depois veio o sonho do rei, ele interpretou. Nós vemos que eram provações que ele estava passando, Deus estava agindo através daquelas experiências que ele tinha. Mas nenhum desses comportamentos ele ignorou, não. O texto que nós relemos aqui diz que foi vocês que me venderam para o Egito. Eles não usam meio termo, talvez, né, até mesmo para chamar a atenção, para dar aquele impacto forte na vida dos seus irmãos. Só voltando lá, imagina você ter coragem de vender seu irmão, ou você ser vendido pelos seus irmãos. E há coisas, irmãos, que a gente não consegue entender. Quando você olha para a vida de Jacó, que é pai de José, você vê que Jacó teve duas experiências com Deus muito fortes. Foi aquela visão da escada, onde ele via anjos subindo e descendo, era coisa de Deus. E depois a luta que ele teve também, onde foi mudado o nome dele. Mas agora, né, José é vendido, em momento nenhum Deus falou: Jacó, os seus filhos estão te trapassando. Eles inventaram uma história aí, trouxeram aquela roupa suja de sangue, mas olha, não é bem assim não. Deus silenciou diante de Jacó. Muitas coisas, né, nós só vamos entender quando Deus quiser revelar. Esse caso, né, imagino que já tinha passado bem mais, talvez mais de 15 anos
quem sabe 20 anos, entre a vinda de José e esse encontro com seus irmãos. Mas havia silêncio. Mas agora, né, o José, em pranto, eu fico imaginando que escândalo que foi aquilo para as pessoas que estavam perto dele. Ele nem quis que as outras pessoas alheias à sua família ficassem, né, lá na sala onde ele estava reunido com seus irmãos. E ali ele chorou. E eu imagino que choro foi esse. Ele recordando de tudo que tinha passado com ele, proveniente, né, do comportamento dos seus irmãos. Ele não usa meio termo, ele diz: foi vocês que me venderam. Vocês são responsáveis por tudo. Meus irmãos, mas não é só isso não. Por que tudo isso? Para que tudo isso? Os versículos a última parte do versículo 24, ou não, a última parte do versículo 5 diz: porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para preservar a vida por um grande caminho. Agora, né, José já disse para os seus irmãos: olha, você me vendeu. E talvez vocês até acharam, né? Eu que estou imaginando, não está ela, que estavam me punindo, que ia destruir a minha vida, que ia maltratar o nosso pai. Tudo isso possivelmente vocês fizeram, né? Ou imaginaram, né, estar vingando. Mas não é bem assim. Era Deus que estava agindo, porque Deus queria fazer um grande livramento. E não é uma coisinha qualquer, não é matar a fome de um povo por uma semana, por um mês, por um ano. Eram 7 anos de miséria, de fome. Deus estava me enviando para que, pelo intermédio de cada um de vocês que cooperaram para que eu viesse para o Egito. Talvez até vocês possam pensar que estavam me maltratando, judiando de mim, mas era Deus que estava usando vocês para que eu estivesse aqui hoje, sendo como um pai para Abraão, para Faraó, o rei. Deus foi quem trouxe eu para cá há anos atrás. Eu imagino que esses irmãos, isso eu apenas imagino, tremia de medo. Puxa vida, nós vendemos esse cara, agora ele é o maioral, ele tem esse poder todo, agora vamos à fome. E se nós lermos, irmãos, o texto anterior e posterior a esse que nós lemos, nós vamos ver, né, que eles tinham muito medo de ser vingados agora, deles puniram em recompensa, né, da maldade que eles fizeram. Mas não, né, José compreendeu que aquela ação era a intervenção de Deus, não só para a família de José, mas para muitas pessoas.
um povo de um país, o povo do Egito. Portanto, irmãos, nós vemos que o que poderia ser para aquela família um desastre total era a intervenção de Deus na vida daquele povo. Eu volto a pensar lá no Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O José aqui, né, é um descendente de Abraão, e agora é bênção para a família. E eu creio, o texto não relata, mas eu creio que muitas outras pessoas vinham de outros lugares comprar mantimento lá no Egito durante esta seca, durante essa escassez de alimento. Portanto, nós podemos crer que Deus estava agindo de uma forma que para nós, seres humanos, parece até absurda, parece muito dura, mas é a forma que Deus precisava para agir naquele momento. Mas, irmãos, por último, o que nos motiva a viver e entender o que Deus tem para nossas vidas? Eu quero voltar aqui a ler alguns versículos posterior a esse, lá no capítulo 50, os versículos 24 e 25, Gênesis ainda, disse José a seus irmãos: eu vou, porém, Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Parece algo assim esquisito. Eu me lembro de uma pessoa que eu conheci, hoje já é falecido. Um dia ele, falando lá, apesar de ele ter condição financeira para ter uma boa casa, ele não preocupava com casa para morar. A casa ficava bem esquisita. Mas um dia ele falou que eu quero mandar fazer um túmulo, porque é lá que eu vou passar a maior parte da minha vida. Não é essa piada, né? O túmulo vai passar a maior parte da vida dele. Por isso ele queria fazer um túmulo para ele. Mas aí parece que José também está com a conversa atravessada aqui, né? Olha, quando vocês for lá para a terra prometida, leva os meus ossos. Bom, você consegue entender o que José estava pensando? Eu acredito que a maioria de vocês acreditam que esta promessa de Deus para Abraão na terra prometida é uma forma simbólica da eternidade, aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Eu acredito assim, a forma simbólica da eternidade. E José acreditava na eternidade, por isso ele foi instrumento na mão de Deus, foi bênção na mão de Deus. Ele teve capacidade de entender que toda aquela provação e até as tentações que ele passou por elas tinha o agir de Deus. Por quê? Porque ele acreditava na eternidade. Ele acreditava que a terra prometida, onde era o local de habitação da família de Abraão, seria alcançada. Esse povo iria para lá. E quando esse povo fosse para lá, queria que levasse seus ossos. Imagine que passou mais de 200 anos, porque a peregrinação de Abraão com os seus descendentes no Egito, naquela região, foram aproximadamente 400 anos. E eu imagino, né, que entre a vida do nascimento, Abraão tinha 75 anos quando ele foi para aquela região, quando ele deixou Ur. E agora, né, essa família cresceu numerosamente. Mas quando a gente
gente lê os primeiros capítulos de Êxodo, a gente vai ver que quando foi feito, né, a libertação, se a gente lê as pragas do Egito, sobre os acontecimentos, ali, né, simbolicamente a gente vê, né, Deus, através daquelas pragas, mostrando, né, a escravidão religiosa desse povo, né, o paganismo desse povo, mas todas as palavras de Moisés a Faraó era: nós vamos adorar a Deus. Deixa o povo sair daqui do Egito para ir adorar a Deus. E esse princípio, né, esse desejo de adoração a Deus, José já vivia bem tempo antes do passado. A gente não vê nenhum ato religioso de José ou comportamento eclesiástico. Não vê. Mas vê um homem que era um instrumento de Deus na sua maneira de ser, né? Deus tinha escolhido para que ele fosse bênção. Talvez, irmãos, você faz parte de uma família, tem problemas, ou você é o problema, mas às vezes é alguém que você já desanimou da sua família que tem problema. José tinha tudo para não ter muita expectativa com seus irmãos. No entanto, ele perdoou. Ele considerou que eles, na sua maneira estúpida de agir, ainda assim era instrumento de Deus para a vida daquele povo. Não só a sua família, os descendentes de Jacó, mas para todo o povo de Egito. Eu quero até ler ou reler aqui os versículos 7 e 8 que diz: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para preservar a vida por um grande livramento. Assim não fosse vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. As bênçãos que veio sobre ele abrangiam toda a terra do Egito. Hoje a gente vê, né, uma religiosidade onde requer, né, ou motiva as pessoas a acreditar que os problemas acabaram quando a pessoa fez um compromisso com Deus. Não é bem assim. Você, quando tem um compromisso com Deus, você tem sabedoria, você tem força, você tem capacidade para enfrentar os problemas que vierem sobre você. Porque José é um exemplo para a minha vida, e acredito que é um exemplo para a sua vida. Ele passou por tantos problemas, mas ele foi bênção na vida de muitos. Ore novamente. Ó Deus e Pai, reconhecemos que o Senhor cuida de nós, e em alguns momentos passamos por tribulações, passamos por angústia, mas até nesses momentos que aparentemente são mais difíceis, nós podemos ter certeza que o Senhor está nos abençoando, está guardando a nossa vida. Pedimos ao Senhor que cuide de nós em toda e qualquer situação. Ó Deus, abençoe essa igreja, para que as famílias que fazem parte dessa igreja alcancem também o objetivo nas lutas que vierem a enfrentar. Porque nós sabemos que cada uma das nossas famílias
passam por problemas, mas nós sabemos que o Senhor é a solução para cada um de nós. Nós oramos no nome do Senhor